Da tribuna. Bom dia a todos, bom dia, presidente. O primeiro assunto que eu trago hoje é um assunto que está dando bastante repercussão nas mídias sociais aí e na mídia tradicional também, que é a da igreja que foi invadida aí por um grupo de manifestantes, segundo a mídia, e a gente sabe que, na verdade, eu, para mim, daria outro nome, chamaria de marginais, quem segue a margem da lei deveria ser denominado assim, e que os manifestantes, segundo a mídia, que foram até essa igreja, foram protestar sobre a morte do congolês, né? É um caso que eles estão tentando politizar mais uma vez, como sempre, que já é de conhecimento de todos, a velha estratégia da esquerda, né? Onde, vereador Marcon, a gente sabe como é que funciona nos cadernos do cárcere de Antônio Gramsci, onde ele fala bastante sobre isso, acabar com a Revolução Armada e começar a Revolução Cultural, acabar com a fé, com a família. Isso já é uma estratégia longa que a gente vê hoje, que não é teoria da conspiração, a gente está vendo na prática como funciona, e a esquerda é muito articulada nessa parte, né? A gente está vendo isso diariamente. Eu até hoje trouxe o vídeo para passar, tá? E foi liderado aí por um vereador do PT, vereador Renato Freitas, que liderou a manifestação. Até o PT lá na Câmara fez uma nota tirando a culpa deles, dizendo que isso aí não foi articulado através deles e tal. Jogou para o colo do vereador. Mas ele assumiu e está gostando da mídia, né? Mas a gente vê a importância de nós lutar contra a esquerda, contra o comunismo, e o que está segurando o comunismo nos dias de hoje de avançar é isso, é a igreja, é um dos pilares principais. Então, por isso, a gente vai fortalecer, enquanto eu estiver vivo aqui para lutar por uma sociedade melhor, por um mundo melhor e ajudar a igreja, e quem tiver aliado com a gente para lutar para o comunismo não avançar, né? As políticas de esquerda, que já fez tanto mal para esse país e faz para o mundo inteiro. Então, a gente vai estar lutando diariamente, representando o povo aqui na casa, e lutando contra o avanço da esquerda. Tá? Gramsci escreveu em 1926 a importância de entrar nas instituições. O que a gente viu através da esquerda, nos governos do PT, eles levando isso ao pé da letra, né? Fortalecendo as instituições, entrando nas novelas, na mídia, nos jornais, nas séries de TV, que é o que a gente vê hoje. E, do nosso lado, a gente tem só as mídias sociais, quando tem, porque, ultimamente, a gente está sendo cerceado cada vez mais a liberdade de expressão aqui. Eu quero, se possível, já passar o vídeo. Não sei se já dá. Lula na cadeia. O pessoal que está reclamando. O lado bom dessa história, o que a gente vê, é que cada vez mais as pessoas, através da rede social, têm conhecido como a esquerda trabalha, graças ao nosso WhatsApp, ao Face e aos outros meios. Né? Porque, se dependesse da mídia tradicional, Marcon, a gente ia estar sabendo que foi um protesto em uma igreja. A gente não ia ter tanto acesso à informação como tem hoje, o que revela como a esquerda opera. E hoje dá orgulho... uma parte, vereador. Na sequência, vereador. E hoje dá orgulho de ver o vendedor de espetinho, a pessoa que trabalha no caminhoneiro, a pessoa que trabalha de caixa de supermercado, todo mundo está a par disso, dessas coisas que vêm acontecendo. Então, está chegando em toda a população de bem. Isso é o que tu já falaste aqui, vereador Marcon, sobre
o quanto a esquerda vem encolhendo, né? E isso é o natural, vai acontecer cada vez mais, e a gente vai lutar cada vez mais com garra, com empenho, para mostrar como eles fazem, tá? Fazendo um trabalho de formiguinha aí, levando a informação adiante, para no futuro a gente deixar um país melhor, um mundo melhor aí para os nossos filhos, tá? A parte, vereador Fius. Obrigado, vereador. Primeiramente, parabenizar Na sequência. por o senhor ter tido a oportunidade de assumir como vereador. Na verdade, é uma fala que eu não gostaria muito de fazer, mas é necessário. Nós, como todos vocês sabem aqui, a gente respeita a religiosidade de cada um, a fé de cada um, a posição de cada um, mas é como eu já falei em algumas falas, o extremo, tanto da esquerda quanto da direita, quando ele acontece esse tipo de incoerência. A que ponto chega um ser humano que tem um pensamento extremista, de ódio, de desrespeito, a ponto de invadir um local privado e fazer um tendel como foi feito. Então, esse tipo de coisa não pode ocorrer. E eu quero ressaltar, falando e fazendo com que nós possamos entender o que diz o artigo 6º da Constituição. É inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos, independente de qual seja eles, a religião, a garantia na forma de lei e a proteção aos locais de culto e às suas liturgias. E o Código Penal diz: o traje ao culto, impedimento e perturbação de ato, ele é relativo. No artigo 208, escarnecer alguém publicamente por motivo de crença ou função religiosa, impedir ou perturbar cerimônia ou prática de culto religioso, vilipendiar publicamente ato ou objeto de culto religioso, pena, detenção de 1 mês a 1 ano ou multa. Parágrafo único. Se há emprego de violência, a pena é aumentada em 1/3, sem prejuízo da correspondente violência. Então, quer dizer, são situações que, infelizmente, têm acontecido na nossa sociedade pelos extremos. Então, veja que ponto as pessoas tomam os seus atos, as suas atitudes totalmente desrespeitosas, né, impedindo com que verdadeiramente as pessoas tenham a sua opinião. Todos são livres para ter a sua religião, para ter o seu pensamento ideológico político, mas todas as pessoas precisam respeitar. O momento que a pessoa não respeita a situação privada do outro, a que ponto vai chegar a sociedade? Parabéns, vereador, pela explanação. Muito obrigado. Marcou. Vereador Iago, um assunto bastante pertinente, como o senhor falou, repercutiu muito na mídia, mas a gente não se surpreende, né? A gente acabou de ver aqui um ato de um babaca, né? Um covarde, porque normalmente são assim que eles agem, né? Nas sombras, né? Apoiados com outros ditos manifestantes, vem aqui, dá o showzinho e sai correndo. Nem homem para ficar aqui e gritar bandido livre, é isso que ele gritou, né? Bandido livre, ele não é. Então, normalmente, esse tipo de postura que a gente vê da esquerda, muitas vezes, né? Eu sou católico, apostólico romano, praticante, vereador Iago. Eu vou na missa todo domingo. Gostaria que uma comuna dessas aí invadisse a minha igreja lá, eu acho que eu não ia ter a paciência que tiveram lá. Primeiro que é uma propriedade privada. A gente não tem que invadir propriedade privada. Quem invade propriedade privada sem ser convidado é bandido. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, se trata de um representante do povo, que é mais grave ainda, porque a gente tem que ter postura no que a gente faz na nossa vida, né? Terceiro, não me surpreende, porque normalmente, às vezes, eles dão uma maquiada, e é nisso mesmo que eles acreditam, na destruição da igreja, como tu falou, na destruição da família, na destruição dos valores ocidentais, porque, para a esquerda, Deus é o Estado. Deus é o Estado. Verdade. Isso está em todos os livros. A gente tem uma vereadora aqui, que hoje, infelizmente, não está, que diz defender Lenin, né? Que um dos maiores ídolos dela é Lenin. Lenin defende exatamente a destruição da família, a destruição da igreja, está nos livros, é histórico. Não adianta a gente inventar aqui, não. Então, como católico, foi dito que lá pelo vereadorzinho lá, que aliás estou aguardando uma nota do PT de repúdio, até agora não veio, foi dito que todo católico é racista e não sei o quê. A mesma coisa que eu sofri aqui, por nada.
Me acusaram por nada. Declaração. Segue declaração de líder, vereador Iago. Me acusaram de racista que essa casa passou a mão na vereadora que fez isso. Essa casa passou a mão na vereadora. Disse, não, ela não cometeu crime nenhum, pode inocentar. Então, conforme a gente vai acrescentando esse tipo de coisa e não tomando atos sérios contra isso, a coisa, amanhã depois ela vai me chamar de novo, ela sabe que não tem problema, né? É verdade. Então, assim a gente vai seguindo. Então, eu quero dizer que, aliás, essa casa teve um vereador negro, o Edson da Rosa, também católico. Aliás, eu o conheci na Igreja Católica porque meus pais participavam do mesmo grupo de Emaús. Então, dizer que gente que é católica é racista, bom, se o vereador Edson da Rosa, ex-vereador, é racista, aí eu não sei onde é que nós vamos parar. Então, esses discursinhos baixos, essa invasão de igreja, que é um templo sagrado para quem é cristão, eu acho que isso aí deveria ser muito repudiado. Tempos atrás, 2 ou 3 meses atrás, o vereador Lucas trouxe de forma correta aqui uma crítica a um áudio que correu aí na cidade sobre discriminação, sobre, se eu não me engano, a questão de Umbanda, enfim, mas que todos os vereadores concordaram, né? Então, eu espero que a crítica seja feita da mesma forma ao colega de partido. Obrigado, vereador Iago. Muito obrigado. Obrigado, vereador Iago. Acho que o senhor traz um tema que reflete um dos problemas que a gente tem na sociedade brasileira, que é a intolerância religiosa, né? Nós aqui temos uma frente parlamentar de combate às intolerâncias, que foi aprovada por todos os vereadores, e temos tratado desse assunto. A gente trouxe, conversei já com o bispo Dom Gislon, aqui de Caxias, bispo da igreja anglicana, pastor da igreja luterana, enfim, várias designações religiosas, e a gente percebe, por exemplo, como as religiões de matriz africana no Brasil são atacadas cotidianamente. Terreiros de candomblé, de umbanda, de batuque, que tem a sua fé, né, o seu espaço atacado. Então, isso é um problema, e até lhe convido, mesmo depois que o senhor sair né, da vereança aqui, mas que o senhor possa participar e a gente possa estar tratando desse assunto. Eu tive uma formação católica, venho das pastorais sociais, da SEBS, da Pastoral Afro, da Pastoral da Criança, e acho que o Papa Francisco hoje é uma liderança muito importante, que fala por demais, né, no respeito, na compreensão, né, e, enfim, eu me referencio, apesar de não ter um cotidiano católico hoje, mas respeito, participo e acho que é fundamental que haja, né, uma relação de respeito a qualquer tipo de crença. E, por fim, ainda, vereador, esse tema da intolerância que o senhor cita, é fundamental a gente trazer para essa Casa Legislativa o que aconteceu no Rio de Janeiro com Moisés, o congolês, que foi também um caso de intolerância, um homem negro que morreu de forma vil e torpe, e é nesse sentido que eu me manifesto, né, de que a gente possa se levantar contra qualquer ato de intolerância ou de violência contra qualquer pessoa. É isso, obrigado. Obrigado, vereador. Mais alguém? Só continuando o tempo, então, para falar de um outro assunto, que é o uso do crack aí na cidade, que está bastante complexo, e a gente vê milhões sendo destinados para algumas instituições. Então, a gente espera que essas instituições resolvam o problema, porque quando o problema está demais, todo mundo empurra para a polícia, a culpa é da polícia. Começa a cobrança em cima da polícia militar, começa a cobrança em cima da guarda municipal. Só que quando eles fazem o serviço deles também, ou utilizam o uso progressivo da força, aí o pessoal acha ruim e gera polêmica e bate na polícia. Então, a gente quer que seja solucionado, mas não tem solução. A gente vai colocar à disposição o gabinete aí para estar listando para a FAS alguns pontos da cidade onde tem bastante moradores de rua, alguns merecem auxílio e querem sair dessa vida, e a maioria que está nas sinaleiras aí é o pessoal que rouba celular em parada de ônibus, vagabundo, marginal mesmo, e que ninguém tem coragem de expor isso aí ou falar. O pessoal daí tem que pagar hidrômetro que eles roubam para trocar por crack, aí a gente paga isso aí através dos impostos, mantém instituições que era para resolver o problema e não resolvem, e se caso ele for preso, a gente vai estar sustentando o vagabundo ainda na cadeia. Então, isso aí tem que acabar de uma vez, e para o quanto antes, porque a população não aguenta mais. A gente recebe na nossa página lá muita mensagem de pessoas fazendo uso do crack aí em situações, até em locais movimentados em Caxias do Sul, em alguns pontos,
Vereador Marcon, recebi umas 3 ontem, e está bem complicado. Até o Bortola faz um trabalho bom nessa área. A gente vai ter uma reunião nos próximos dias ali com a Guarda Municipal, se eu não salvo engano, para ver o que dá para fazer por causa desses furtos que vêm ocorrendo no centro, tá? Porque está bem complicado. A gente espera que diminua isso e alguém traga uma solução, porque não dá mais. E coagindo as pessoas nas sinaleiras, pedindo moeda, pedindo dinheiro, enchendo o saco de quem tem que sustentar eles ainda, e todo o sistema paga imposto para não se estressar com isso, mas tem que estar dando dinheiro em sinaleiro ou entrada de supermercado para não ter o carro riscado, sendo coagido por essas pessoas. Então, espero que o poder público dê uma atenção nesse caso. Tem um tempinho ainda? Só comentar sobre uma ação que ocorreu ontem. Gostaria de uma parte, vereador. Na sequência. Obrigado. Só elogiar uma ação de alguns policiais militares que fizeram na Zona Norte. Até essa semana estava conversando com um caveira do BOP, lá do Rio de Janeiro, e fui elogiar o BOP, e ele falou que... Ele elogiou a Brigada Militar. Ele falou, cara, uma das melhores polícias do país é a Brigada Militar, que o boné branco, a Brigada Militar, entra em qualquer lugar no Rio Grande do Sul. Então, ele elogiou. Então, a Brigada é conhecida por essa bravura, por ações, enfrentamento ao crime, e também por ações boas como a de ontem, onde envolveu aí alguns soldados, soldado Pedro, Silva Pérez, Lira, Crindes, Robson Lutierre, dos Santos, a soldado Isis, soldado Henrique, na Zona Norte, onde fizeram a entrega de brinquedos para crianças carentes lá. Foi o último dia de serviço deles ali, onde estavam com uma patrulha dando muito resultado positivo para a cidade, aí, fazendo muitas apreensões, que é assim que a gente quer ver a Polícia Militar atuando. E, além disso, além de enfrentamento ao crime, vem utilizando o tempo também para fazer boas ações e fazer um policiamento comunitário e se aproximando do cidadão de bem. Essa é a polícia que a gente espera, que traga resultado efetivo. Então, vai o meu elogio, e por hoje seria isso. Vereadora, de imediato. Obrigada, vereador. Não, eu queria colocar um pouco essa questão da violência, né, da cidade e do problema das sinaleiras que foi colocado aqui. Apenas para reforçar, há poucos minutos nós ouvimos os conselheiros tutelares das 2 regiões da cidade, sul e norte, né, e se vê que realmente o poder público tem muito ainda a fazer nessa questão, tanto da violência como da situação dos menores, das crianças, dos adolescentes, porque esses adultos, vereadores, passaram por uma infância nem sempre muito tranquila, como a maioria de nós aqui. Os próprios conselheiros colocaram, e isso é um fato, Caxias está há mais de anos necessitando de mais conselheiros tutelares, né? Nós temos habitantes para ter 5 conselhos, nós temos 2. Eu, como professora e também como advogada, eu sinto muito a falta, não só dos conselhos tutelares, mas como eles mesmos colocaram, a necessidade da ampliação da rede de assistência. Então, nós não podemos achar que as pessoas se tornam moradores de rua ou usuário de crack por uma simples opção pessoal e individual de cada um e de cada uma, né? Isso é todo um sistema que a nossa sociedade precisa resolver, porque não adianta depois, eu lembro alguns meses com a morte daquela moradora de rua, a Viviane, todo mundo foi para as redes sociais falar que a nossa cidade falhou, uma série de problemas. Depois que a pessoa morre, se reconhece o erro e fica por isso, passa 2, 3 dias, a notícia vira velha, né? Então, acho importante levantar essa questão, mas colocar que ela é responsabilidade nossa, sim, da sociedade como um todo e do poder público resolver essas questões, porque, senão, todos nós estaremos condicionados a essa questão de violência urbana, que qualquer cidade grande, infelizmente, hoje está sujeita, mas que o poder público tem todo o dever de ajudar a colaborar com isso. Desde o início, desde a primeira infância, essa rede de proteção é necessária. Muito obrigada. Muito obrigado, vereador. Só isso, presidente. Muito obrigado.